paz do Senhor, meus amados, um bom dia a todos. Estamos aqui para mais um encontro devocional. Pega a sua Bíblia, sua xícara de café, porque você está no Café com a Palavra. Amados, nosso texto de meditação de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, onde a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um deles cabiam cerca de 100 litros. E Jesus lhes disse: encham de água esses potes. Eles o encheram totalmente. E então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Bom, nós temos acompanhado nos devocionais como Jesus, antes de dar um salto no início do seu ministério, como ele se preocupou em convocar pessoas, como ele se preocupou em formar um time. Porém, quando nós estamos montando uma equipe, quando nós estamos começando um projeto, nós precisamos fazer essas pessoas acreditarem no projeto que nós temos preparado. Para que as pessoas possam trabalhar pelo nosso nome, pelo nome de uma empresa, de uma instituição, essas pessoas precisam acreditar que vale a pena. E Jesus, tendo convocado já os seus discípulos, ele não poderia enviá-los sem que eles tivessem a plena certeza de quem ele era. Embora, como nós já temos aprendido, ele já tinha multiplicado, ou melhor, já tinha feito a pesca maravilhosa no Mar da Galileia, embora ele já tinha revelado para Natanael quem Natanael era antes de o encontrá-lo, já tinha mostrado para Mateus, o publicano, que ele conhece o coração dos homens, mas Jesus sentia que os seus discípulos ainda não acreditavam no seu projeto ou no seu plano. E então, tendo sido ele convocado, chamado para um casamento, e os seus discípulos também haviam sido convidados, o texto diz que no meio do período daquela festa, que na maioria das vezes durava vários dias, em algumas delas uma semana, acabou-se o vinho. E o vinho, ele era praticamente a base da alegria de qualquer festa. E a mãe de Jesus, Maria, vendo que o vinho tinha acabado, ela toma uma decisão. E a decisão que ela toma não é entrar em desespero, não é comentar com as pessoas sobre o término do vinho, mas a decisão que ela toma é a mais inesperada por todos os que estavam na festa. Ela vai ao encontro de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos aprender é o que nós fazemos quando as coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam. Qual é a nossa decisão quando tudo começa a dar errado? Maria tomou a decisão correta. Nós precisamos entender que para resolver problemas, para solucionar causas impossíveis, nós precisamos recorrer a Jesus. A quem será que nós temos recorrido? Olha o que ela disse no verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Observa que ela não disse para Jesus o que fazer. Ela levou para Jesus o seu problema.
Muitas das vezes nós vamos orar e as nossas orações têm a tendência de querer manipular a vontade soberana de Jesus. E não é assim que nós devemos clamar a Ele. Nós devemos levar a Ele os nossos problemas e as nossas dificuldades, disse o apóstolo Paulo. E aí ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Quando se levaram para ele 5 pães e 2 peixes, apenas levaram. Quem sabia o que deveria ser feito com aqueles pães e com aqueles peixes era Jesus. Nós precisamos estar menos preocupados em como Jesus irá fazer e nos preocuparmos mais em levarmos a Ele as nossas dificuldades. Logo em seguida, nós vamos perceber que não me basta orar ao Senhor, é preciso obediência após a oração. Porque depois de Jesus receber a queixa de Maria, ele então começa a dar ordens, ele começa a pronunciar palavras. Você deve se lembrar do devocional em que nós falamos da pesca maravilhosa. Jesus disse a Pedro: lançai as redes. E Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. Aqui, Jesus começa a dizer assim no verso 5. Então ele falou aos serventes, ela falou aos serventes, Maria no caso, façam tudo o que ele disser. E então Jesus disse assim no verso 7, encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Depois Jesus disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Observa que o trabalho de Jesus não é fazer o que nós podemos fazer. O trabalho de Jesus é de anunciar a palavra, é de liberar sobre nós uma ordem. E o nosso trabalho como igreja, como discípulos que têm sido chamados por Ele, é de ouvir a sua palavra e obedecer. Observa que Jesus disse, enche as talhas, e os serventes encheram. Depois ele disse, pegue um pouco e leve para o mestre-sala. Ele não tinha orado, ele não colocou as mãos sobre a talha, ele apenas disse o que deveria ser feito. E os serventes, sem questionar, tiraram a água e levaram. Você já reparou que muitas das vezes nós dizemos acreditar na chamada de Jesus, mas tudo que ele nos pede pela sua palavra gera em nós questionamentos? Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas isso aqui está me cheirando mal. Será que está certo isso que o texto está dizendo? Será que eu realmente tenho que abrir mão de tudo, como nós ouvimos agora no caso de Mateus o publicano? Será que eu realmente preciso renunciar ao pecado? E a resposta não é será. A resposta é que nós temos que fazer. Nós somos chamados para servir. E Jesus é o Senhor quem nos ordena o que devemos fazer. Observa que quando chega ao mestre-sala a medida da porção, ele experimenta a água transformada em vinho. E observa que o texto diz, com muita clareza no verso 9, que ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, mas que os servos sabiam que havia tirado água. Então, ou seja, Jesus manda eles encherem as talhas de água, manda eles tirarem e eles estão vendo que é água. Quem não vê que a água é o mestre-sala. E quando ele prova, embora os servos sabessem que era água, eles não questionam. Eles não dizem para Jesus, mas é água. Não, eles apenas levam. Quando o mestre-sala vai beber, eles também não dizem, mas o senhor está bebendo água. Não, eles apenas dão ao mestre-sala de beber. Quando o mestre-sala bebe, ele então entende que aquele é o melhor vinho servido durante aquela festa. E ele diz ao dono da festa, olha, todos costumam servir primeiro o melhor vinho. E depois que todos já estão embriagados, alegres, então você serve um vinho de classe menor, um vinho inferior. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Eu tenho algo de Deus para dizer para você, não pela minha vontade, mas pela vontade da palavra do Senhor. Primeiro, leve a Ele as suas queixas, apenas as queixas. Ele sabe o que Ele tem que fazer. Segundo, o que Ele te mandar, segundo a sua palavra, obedeça, cumpra, faça. Terceiro, se Jesus te mandou ficar com Ele, fique, porque o melhor está sempre com Ele. Observe como é que disse, você guardou o melhor vinho até agora. O melhor vinho não estava com o mestre-sala. O melhor vinho não estava com serventes. E também não estava com o dono da festa. O melhor vinho estava com Jesus. O melhor que nós temos não está no mundo. O melhor que nós temos não está na religião. O melhor que nós temos não está no nosso emprego e nem nas nossas conquistas. O melhor que nós temos se encontra em Cristo Jesus.
Ele é o motivo pelo qual nós deixamos tudo para seguir o Evangelho. Observa que logo em seguida, o evangelista João, ele vai se preocupar em dizer que este foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Essa foi a primeira obra maravilhosa de Jesus. E observa que Jesus fez isso para que os discípulos vissem a sua glória e que, vendo eles a sua glória, eles crescem nele. O que nos dá a entender que os discípulos ainda não criam plenamente que Jesus era o Messias. Quem sabe você tem dúvidas a respeito de quem ele é. Quem sabe você tem dúvidas a respeito da sua chamada. E eu digo para você, fique com Jesus, fique com Cristo. Ele vai manifestar no meio de nós sinais e maravilhas que vão provar para nós que ele é o Messias verdadeiro, o Filho de Deus que nos tem chamado para uma obra maravilhosa. Nessa manhã, eu queria muito orar com você. E se você tem algo a apresentar para Jesus, aproveite esse momento. Se você ainda tem alguma dúvida de quem ele é e da chamada dele para a sua vida, apresente o seu coração a ele nessa hora. Feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos orar ao Senhor juntamente comigo. Senhor meu Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te bendizer e queremos confiar no teu nome. Senhor, Maria confiou no Senhor ao levar para o Senhor as suas dificuldades. Senhor, os servos daquela casa, daquele casamento, também confiaram no Senhor ao encher as talhas de água, ao tirar a água das talhas e levar ao mestre Sala. O mestre Sala creu no que provou e ele identificou pela prova que aquele vinho era o melhor. Senhor, que os nossos corações não duvidem de quem tu és. Que os nossos corações creiam em quem tu és. Que o Senhor tire dos nossos corações a incerteza que o mundo quer colocar dentro de nós. Que, Senhor, a fé verdadeira tire de nós a dúvida sobre quem o Senhor é e sobre a obra que o Senhor tem realizado sobre as nossas vidas. Trabalhe, Senhor, poderosamente sobre cada um de nós e que nós a cada dia venhamos ter mais certeza de quem o Senhor é e da chamada que o Senhor tem feito às nossas vidas. É assim que eu te peço e que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que esses devocionais estejam abençoando a tua vida. E se você sente que eles têm te abençoado, eu quero te fazer aqui alguns pedidos. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê um like no vídeo se você tem gostado. E se você ainda não tem compartilhado com ninguém, você está perdendo a oportunidade de abençoar alguma vida. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, para que eles também possam ter acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. E se você quer deixar alguma sugestão, se você quer compartilhar algo que Deus tem feito na tua vida através desses devocionais, use a barra dos comentários e deixe ali o seu comentário. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.